como pensar o futebol brasileiro com a dimensão que o futebol atingiu no Brasil se você não tivesse lá atrás um Vanderhasch, né? Um Leônidas da Silva, um Fausto, a Maravilha Negra, um Heleno de Freitas, um Ademir Queixada, enfim, se você não tivesse todos aqueles mitos que de geração para geração, né, redundaram num Mané Garrincha, num Pelé, num Didi, num Newton Santos, num Gerson, né, num Tostão, num Rivelino, num Zico, né, num Sócrates, são todos mitos. No Ronaldinho, no Romário, no Ronaldo Fenômeno, né, são todos mitos, mas mitos que têm base, mitos que têm lastro, que não foram inventados, que não são produto de mídia, são produtos da sua excelência, são produtos do seu talento. Então, é claro que o mito realimenta a paixão, né, e faz com que surjam novos mitos. O mundo do futebol só pôde crescer no imaginário do brasileiro por conta dessa construção de mitos, da nossa capacidade de fantasiar sobre esses heróis. Todo lugar ou pessoa tem uma magia adormecida que a arte pode trazer à tona e fazer florescer em você. De todas as praias do mundo, uma é especial para mim. Era onde eu ia com meu avô na infância. Aquela praia não é a maior ou a mais bonita, a sua areia não é a mais pura, nem a sua água é a mais cristalina. Ela só é especial a mim, possivelmente. Eu conheço a magia daquele lugar, como eu também conheço a magia do meu avô. Através da arte, eu posso transmitir essa mágica para as outras pessoas, que muitas vezes vão enxergar nova mágica em outros lugares, sentir a emoção de estar na minha praia com o meu avô, em outras praias, outros lugares e com outras pessoas. O Botafogo é a busca por algo mais, por aquilo que não se vê. É preciso que algo maior esteja coordenando essa quantidade de gols no último minuto, as bolas que teimam em não entrar, os craques que se machucam em lances banais, todos os pênaltis não marcados. Isso tudo não quer dizer que todo botafoguense é religioso, muito pelo contrário. Muitos são ateus. O que isso quer dizer é que todos têm dentro deles esse conflito. Ser descrente do sobrenatural é também uma resposta ao conflito. Por mais que o Botafogo te convide todo jogo a acreditar. O que não falta é botafoguense que já não acredita mais no Botafogo. Acho que todos nós já escutamos. O Botafogo é um time supersticioso. Eu não gosto desse pedaço de senso comum. Para mim, o Botafogo
é um time religioso. A prática da nossa religião não é apenas ritual ou de forma exterior. Não existe botafoguense sem que a orientação da sua vida e o seu comportamento sejam impregnados pela crença. O Botafogo não é um amuleto. O Botafogo não protege, nem acolhe. O Botafogo se vive. E abro a janela. O Deus de Carlito Rocha. Chegou enfim o momento de fazer de Carlito Rocha o meu personagem da semana. Quer queiram, quer não, ele está atrelado ao fabuloso triunfo alvinegro sobre o Fluminense. E aqui pergunto, qual teria sido a contribuição carlitiana para o título? E eu próprio respondo, Carlito ligou o jogo ao sobrenatural. Pôs Deus ao lado do Botafogo e mais do que isso, pôs Deus contra o Fluminense. Carlito Rocha foi jogador, atleta, treinador e dirigente do Botafogo na primeira metade do século XX. Foi zagueiro do clube no título carioca de 1912, treinador no título de 1935, dirigente no título de 1948. A vida de Carlito Rocha foi o Botafogo. Chegou a entrar em campo com pneumonia, ardendo em febre e desmaiar em coma, um dos maiores botafoguenses que existiu e, ao mesmo tempo, responsável por essa fama supersticiosa do clube. Dizem que Carlito mandava dar nós nas cortinas do casarão de General Severiano para deixar a luz entrar e amarrar o mal-olhado. Jogava talco sobre os ombros, dava mel de colherzinha para cada jogador, e foi por conta dele que surgiu o mascote principal do time, o cachorro Biriba. Biriba era um vira-lata que invadiu o campo para comemorar um gol. Deu sorte. O manequinho, o garoto da estátua na frente de General Severiano, só começou a ser utilizado como mascote do Botafogo muito depois. A estátua sequer ficava em General Severiano. Quando ela foi esculpida em 1908, ela ficava originalmente na Cinelândia. Foi mudada de local para a Praia de Botafogo, ali pertinho do Mourisco, em 1927, pelo então prefeito, o paulista Antônio Prado Júnior, que considerava a estátua uma afronta à moral e os bons costumes. Ironicamente, Prado Júnior ia dar um nome a uma famosa rua de Copacabana. Só em 1957, no primeiro título carioca de Mané Garrincha, que um grupo de amigos resolveu vestir a estátua com a camisa do clube. E o resto é história. O manequinho só foi ganhar o seu lugar definitivo na sede de General Severiano em 1994. Antes do cachorro e do garoto travesso, veio o Pato Donald. O Donald botafoguense surgiu nas charges esportivas do Jornal dos Esportes, assinadas pelo argentino Lorenzo Molas. O Botafogo é associado ao Pato Donald por conta da sua intempestividade. Ser Botafogo é ser meio do contra, meio ranzinza, meio briguento. O primeiro clássico carioca é Botafogo e Fluminense. São os dois times com mais títulos na era amadora, os mais velhos entre os quatro grandes. O Botafogo brigou pelo título de 1907, foi expulso do torneio em 1911 após uma briga generalizada e foi o único a sobrar em defesa do futebol amador. Bom, o esporte é parte integrante da vida, como comer, vestir, é a parte, vamos dizer, de diversão, de exercício que o homem precisa fazer na vida. Agora, o esporte competição leva a problemas muito sérios.
Eu acho que o esporte de competição não é saudável, não é bom para a saúde, porque obriga ao plus esforço. E a fadiga é o ponto crucial de tudo, inclusive da própria vida. Agora, o esporte em si, o esporte de recreação, o esporte como complemento de uma vida saudável, ele é importantíssimo. Na última Olimpíada, as duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, obtiveram grandes êxitos com atletas amadores. E isso fez os outros países pensarem muito sobre o assunto. O nosso próprio futebol também creio que não vai ter muito futuro profissionalmente, ao passo que amadoristicamente cada dia melhor é isso. Por isso eu penso assim, esporte de competição, do ponto de vista da saúde, não é bom e desafio qualquer doutor que venha me provar o contrário. Ele pode ser uma espécie de teste, vamos dizer, o atleta competidor é um piloto de prova, isso está certo, para saber o que não deve ser feito. Agora, o esporte profissional, esse está liquidado fatalmente dentro de 20 anos, assim como um palpite. Hoje em dia parece loucura. É óbvio que o futebol é profissional. É óbvio que jogador de futebol é uma profissão. O futebol se profissionalizou oficialmente no Rio de Janeiro em 1933. Mas eu acho que o amadorismo só foi realmente morrer lá pela década de 70. A mentalidade do torcedor até hoje certamente é amadora. O jogador deve jogar por amor, não pelo dinheiro. Se você pergunta a qualquer torcedor médio se ele acha que os jogadores de futebol ganham um salário justo, ele te responde na mesma hora que eles ganham demais. O que é mentira, eles ganham pouco. O nosso futebol era essencialmente amador. Você jogar contra profissionais de futebol era algo, para a época, aqui no Brasil, fantástico e extraordinário. As pessoas não conseguiam compreender como é que alguém podia ganhar a vida chutando bola. De todo o dinheiro que o espetáculo do futebol movimenta, a fatia de dinheiro que para na mão dos jogadores é pequena. Nos esportes americanos, que são sindicalizados, esse percentual é controlado. O salário de todo jogador, até aquele último reserva do time pequeno, está vinculado proporcionalmente ao dinheiro total circulando em patrocínios, cotas de televisão e ao salário do jogador mais bem pago da liga. Na última linha, sem o jogador, não tem espetáculo, e ele merece ser pago por isso. Tá, mas vamos lá. Se você quer realmente empurrar essa lógica até seu último degrau, eu não vou pro estádio para ver jogador. Eu vou para ver a camisa do meu time. Eu vou assistir o Botafogo, não importa quem esteja vestindo a camisa. A torcida é amadora, não é profissional. A gente defende o amadorismo de muitas maneiras até hoje. Um jogador ser amador também não quer dizer que ele não era pago. Ele era pago através de bicho, que é algo que persiste até os dias de hoje. Eu não acho tão maluca a ideia de pensar um sistema amador nos dias de hoje. Tratar os grandes clubes como patrimônios imateriais do Brasil e fazer o governo cuidar deles. Tabela os salários a partir do dinheiro que eles movimentam e pronto. O que provavelmente iria desmontar esse esquema é aquilo que já desmontou no passado. O Brasil não vive numa bolha. Existem outros lugares para se jogar futebol. Os jogadores fizeram manifestos pelos jornais pedindo que o futebol fosse profissionalizado. Por quê?
Porque embora eles não ganhassem dinheiro, ou ganhassem muito pouco, ou não fossem reconhecidos como trabalhadores, os clubes passaram a ganhar dinheiro com a transferência de jogadores de um clube para outro. Então, essa coisa da escravidão do jogador de futebol começa muito cedo. Os clubes passam a explorar isso a seu favor, de alguma maneira, ganhando dinheiro em cima dos jogadores, quer com transferências, o que eles chamavam na época de laçar jogadores, quer com a renda dos jogos, que muito cedo passou a ser cobrado ingresso. Apesar de amador, né, o futebol desde cedo explorou o interesse das pessoas em assistir os jogos. Né? Da Copa do Mundo de 30, uns tantos jogadores não voltaram para o Brasil. No Uruguai, o futebol já era profissional. O Domingos da Guia ficou por lá, ia ganhar tudo que não ganhava aqui no Rio. Domingos chegou acompanhada de um secretário que era um jogador de futebol, que era o Joãozinho. Esperto, sabidão. Que era um certo mais esperto do que ele. Eu não tinha esperteza nenhuma. E que o Domingos levava ele como secretário. Para discutir o assunto com o Padilha. Não houve nem discussão. Porque quando o Domingos explicou a sua pretensão, o Padilha disse imediatamente, o Domingos pediu com muito medo 50 contos de luvas pelos 6 meses, o que era uma barbaridade de caro, né? E o Padilha disse, mas essa é a sua proposta? O Domingos, a medo, disse, sim senhor. E ele disse, então, estendeu a mão e disse, então está fechado, não há problema. Está liquidado o assunto. E quando o Domingos se retirou, o Padilha disse para mim, ele não sabe o que é que ele vale. Montar um sistema amador hoje em dia ia ser tipo a delegação de Cuba indo para as Olimpíadas. É apostar em quantos não voltam. Mas se a profissionalização era um processo inevitável, havia alguns fatores que tornavam ela mais interessante nos olhos dos dirigentes da época. A fim de proteger os interesses dos times burgueses de maioria branca, foram sendo inventadas regras para discriminar os jogadores negros dos times da Zona Norte, como o Vasco e o Bangu. Nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. O racismo estava de pé. Preto passava mal, entendeu? Havia clubes, no princípio do amadorismo, havia clubes que faziam restrição. Houve quem resistisse ao fato deles se tornarem figuras públicas notórias e, por que não dizer, famosas, né, num Brasil que já tinha, por exemplo, o rádio como meio de comunicação, capaz de levar não só as informações com maior rapidez para o país inteiro, ou pelo menos para a parte dele, e de fabricar ídolos. Domingos e Leônidas, a gente pode dizer que são, de fato, os primeiros ídolos, grandes ídolos da história do futebol brasileiro. E ainda entrava, mas nego, preto, era fogo na rua. Pelé, como é que Pelé venceu? Porque ele era bom demais. O primeiro ensaio para essa segregação através da profissionalização veio no ano de 1923. Na época, o futebol se popularizou enquanto esporte, e clubes foram surgindo por todas as partes da cidade. Apesar disso, o Campeonato Carioca era disputado com apenas 8 clubes na primeira divisão, e com um sistema de rebaixamento que ajudava a manter os mesmos no lugar.
O Vasco da Gama, um clube mestiço da Zona Norte, jogou seu primeiro campeonato carioca na primeira divisão nesse ano de 1923 e logo foi campeão. Isso incomodou a cúpula de dirigentes que procurou tomar providências. O dirigente tricolor Arnaldo Guinle propôs a criação de uma nova liga de futebol amadora para excluir times que tivessem jogadores de profissão duvidosa. Com isso, o Vasco e o Andaraí seriam excluídos dessa nova liga, e os únicos clubes da Zona Norte seriam América e Bangu. O América é um time aristocrático do bairro da Tijuca, e o Bangu tinha todos os seus jogadores de carteira assinada na fábrica de tecidos. No ano seguinte, Vasco e Andaraí se adequaram às novas regras e acabaram os campeonatos paralelos. Mas o racismo persiste. O Botafogo tem jogadores negros desde cedo. Em 1907, Paulino de Souza foi o primeiro jogador negro a ser campeão carioca, mas era um time majoritariamente burguês e branco. Um dos principais artilheiros das primeiras décadas do clube, Mimi Sodré, era filho de um governador do Pará que, quando foi eleito para o Senado, teve que se mudar para o Rio e o filho foi jogar no Botafogo. Mas, para ser um jogador profissional, inventaram uma regra para exigir que o jogador soubesse ler e escrever, ou ao menos assinar o nome. Até a década de 70, metade do país era analfabeta. Escola era coisa de rico. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Nas primeiras décadas do século XX, os jogadores negros eram, em sua grande maioria, filhos ou netos de ex-escravos. Era uma forma velada de se criar regras racistas para o jogo. Um moreno, ele tinha que jogar de carapuça, e daí dizem que é o apelido de pó d'arroz, porque passava pó d'arroz no rosto e tal para melhorar a cor. É isso mesmo, compreendo? No começo do século XX, nem era tão simples viajar para o exterior também. Não é como se todos os jogadores teriam a oportunidade de ser contratados por um time de fora. Naquela época, o universo era estadual. Não existia campeonato nacional, porque era meio impensável viajar todas essas distâncias. Fora que na década de 30, o estado de São Paulo declarou guerra ao governo federal no Rio. Não havia mundo para além do próprio estado. Tanto o que acontece dentro do campo tem relação com o que acontece fora. Os paulistas queriam formar uma comissão técnica deles para a Copa de 30 e os cariocas não aceitaram. Pareciam que eram dois países diferentes, né? Mas é um país só. O maior título que existia era o Campeonato Carioca. E eu quero contar para vocês a história do tetracampeonato carioca do Botafogo e o fim do futebol amador. Comparado com os outros estados, parece até pouco, mas ninguém no Rio consegue emendar 4 títulos estaduais seguidos. Nos outros estados, tem time que enfilera uma década inteira de título, mas no Rio, existem muitos tricampeonatos, mas tetracampeonatos, nenhum. Bom, tecnicamente tem um. 2. Nenhum, na real. O Fluminense ganhou os 4 primeiros campeonatos cariocas da história. Mas como eu já contei, ele perdeu o título de 1907 na justiça. E desde que ele roubou esse título do Botafogo, o tetracampeonato está amaldiçoado. Uma coisa que é preciso deixar claro sobre o Botafogo é que ele é um clube muito tinhoso. Quando você jura que ele tem tudo para ganhar, ele perde.
quando todas as esperanças estão perdidas, aí é que ele ganha. Então, depois do título brigado em 1912, o Botafogo seguiu lutando nas cabeças do campeonato. Mas depois de bater na trave tantas vezes, você começa a se preocupar. Só um time como o Botafogo conseguiria seguir um período de domínio completo com um outro ainda maior de mediocridade. Entrando na terceira década do século, o Botafogo já parecia um clube fadado a viver de glórias do passado. Esse time não vai a lugar nenhum. Opa, o que é isso? Bom, só pode ter sido um acidente. A gente pula 3 décadas e o Botafogo tem o melhor time da década de 30. Campeão em 30 e 32. Jogadores representando a seleção na primeira Copa do Mundo. Um novo período de domínio do futebol carioca pela frente. No ano seguinte, o Fluminense aprova em assembleia a profissionalização da liga, com todas as mutretas lá que eu falei. O Botafogo é contra esse campeonato de profissionais, onde quem tem mais grana monta o melhor time. O Botafogo monta a sua própria liga pirata e joga contra meia dúzia de times pequenos que sabiam que não tinham como sobreviver ao profissionalismo. Eventualmente, o Vasco quebra com a liga do Fluminense e passa a integrar a liga pirata. Era uma liga pirata, de modo que não havia o problema do passe. O Botafogo é tricampeão da liga. Curioso é saber que a seleção brasileira estava do lado do Botafogo. Para jogar na seleção, era preciso ser amador. Nas vésperas da Copa de 34, uma série de craques da seleção foi transferida para o Botafogo para poder jogar. O Botafogo levou um número recorde de 9 jogadores para aquela Copa, nascendo aí a simbiose entre o clube e a seleção. Até hoje, o Botafogo é o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo. Fatalmente será ultrapassado por um Paris Saint-Germain da vida. É uma questão de tempo. O nosso futebol não é mais nosso, é profissional. Foi comprado pelo estrangeiro. Em 1936, a Liga Pirata é dissolvida, e assim o futebol se profissionalizou de vez. No ano seguinte, as ligas profissionais de futebol se reuniram para organizar um torneio interestadual entre os campeões. Desafios entre estados eram comuns desde a primeira década do futebol, como torneios amistosos que nunca falhavam em atrair público. A Taça Salutares de 1911, disputada entre o Botafogo e o campeão paulista do ano anterior, é considerada como o primeiro desses desafios. O que diferencia esses tantos torneios interestaduais do Torneio de Campeões de 1937 é que em 2023 a CBF decidiu equivaler esse torneio ao Campeonato Brasileiro, a pedido do campeão Atlético Mineiro. O Torneio dos Campeões de 1937 sequer foi organizado pela CBD e contava apenas com 4 times do Sudeste e um quadrangular. É, por exemplo, um torneio menor e com menos representatividade do que o Troféu Nordeste de 1923, que contava com 8 times. É, por exemplo, um torneio similar à Taça Ioduran e à Taça dos Campeões Estaduais, sendo que esses foram chancelados pela CBD. Apesar de tudo isso, apenas o torneio de 1937 da FBF
pode ser chamado de Campeonato Brasileiro. Particularmente, eu considero a decisão da CBF de equivaler esse torneio regional com a Taça Brasil muito esquisita. A Taça Brasil, desde a sua primeira edição, já continha 16 campeões estaduais, de todas as regiões do país. Essa decisão me obriga a dizer que em 1931, o Botafogo foi campeão da Taça dos Campeões Estaduais, vencendo o Corinthians no jogo derradeiro por 7-1. O Botafogo é um clube inacreditável. Se eu não conhecesse ele, dificilmente iria acreditar que ele não é obra de ficção. Dos muitos autores que se prontificaram a contar essa história, talvez minha preferida seja a jornalista e escritora Eneida de Moraes. Mulher forte, viva, inteligente, a pioneira em escrever e eternizar a história do carnaval carioca. Foi presa 11 vezes durante o Estado Novo por sua atuação clandestina no Partido Comunista Brasileiro. Eneida foi também mãe de um dos personagens mais peculiares da história do Botafogo. Otávio de Moraes foi centroavante do time, o artilheiro que era municiado pelos passas de Heleno e Paraguai. Depois de encerrada sua carreira, Otávio se formou arquiteto. Desenhou e projetou o retiro da sua família em Teresópolis, a famosa Granja Comari. Depois de mais uma das tantas proibições exaltinhas na praia de Copacabana, Otávio e seus amigos inventaram um jeito de driblar as autoridades. O antigo artilheiro do Botafogo teve a ideia de passar a jogar bola nas redes de vôlei da praia e inventando no processo o futevôlei. O futebol só pôde se tornar essa parte fundamental da personalidade do Brasil por conta da sua mitologia. E não tem clube mais rico em mitologia do que o Botafogo. Então deixa eu contar uma história para vocês. No final dos anos 30, o Botafogo contratou o meia-esquerda José Perácio. Perácio era artilheiro do Vila Nova em Minas Gerais. Tinha acabado de emendar um tricampeonato estadual. Perácio era um atacante habilidoso, porém ingênuo, matuto. Dizem que no navio que levava a delegação brasileira para a Copa de 38, Perácio usava um binóculo por toda parte. Queria ver de pertinho a linha do Equador. Fez 3 gols na Copa. Seu companheiro de Botafogo, o meia-direita Martim Silveira, conta que certa vez foi ao posto de gasolina com Perácio, quando mesmo acendeu um cigarro e jogou o fósforo no chão. Perácio, vendo a cara pálida do amigo, se desculpou. Não sabia que você era supersticioso. Perácio foi um dos muitos atletas que depois se voluntariaram e serviram o exército brasileiro que ingressava na Segunda Guerra Mundial. Entre os pracinhas também se encontrava Geninho, o arquiteto. Geninho jogou a carreira toda pelo Botafogo. É o 8º jogador que mais vestiu a nossa camisa. E poderia ser mais se não tivesse parado 2 anos da sua carreira para lutar na guerra. Quer dizer, parado não. Acontece que a vida nas trincheiras não é exatamente ação a todo momento. Existe muito tempo nas mãos. Então, na reta final da guerra, por volta de abril de 1945, os soldados do 5º Batalhão do Exército resolveram montar um time de futebol e desafiar as forças aliadas. Fizeram amistosos contra o 2º e o 3º Distrito do Exército Britânico. Jogos com bom público, jogados no estádio da Fiorentina. Até que veio o desafio dos italianos. No mesmo dia que Mussolini era executado, Geninho e Perácio comandaram no campo e venceram a guerra para o Brasil. Por muito tempo, eu achava que o Neném Prancha era faz de conta. Parecia coisa de anedota ou coisa assim. Um personagem folclórico, frasista, dono ao mesmo tempo de toda e nenhuma sabedoria.
Neném Prancha é mais um dos mitos que fundaram o Botafogo e que fizeram do simples olheiro das praias de Copacabana um personagem de ficção de si mesmo. Ele nunca jogou pelo Botafogo ou sequer treinou oficialmente o time do Botafogo, mas o futebol é feito de muitas outras coisas além do que acontece em campo. Certamente, Neném é uma das figuras que simbolizam a mudança de personalidade do clube. Se nos primórdios o Botafogo era um clube de crianças abastadas, filhos de senadores e outras pessoas importantes, jogadores e presidentes de sobrenome, Neném Prancha é a antítese disso. Ali é a zona do agrião, a entrada da área. Ali ninguém pode facilitar. Por quê? Parte-se de uma conclusão biológica das leis da natureza. Os seres da mesma espécie se agrupam para se defender dos seres da outra espécie. E o agrião é uma planta desgraçada. Se você tem um pequeno canteiro de agrião e joga os pedacinhos de milho, o agrião engole. Então ali é a zona do agrião. Entrada da área é a zona do agrião. Entrou ali, tu quer vir com o agrião. Joga a bola pra cima, menino. Enquanto ela estiver no céu, não tem perigo de gol. O Botafogo não ganhou um jogo do Fluminense, porque nos últimos minutos um jogador chamado Valsec bateu um pênalti e jogou lá do outro lado da rua. E o presidente do clube, o senhor baixinho, de terno branco, sapato de verniz e tudo, na segunda ou terça-feira, pegou e disse, olha, o pênalti se bate assim, ó. E bateu e fez o gol. Então o Neném dizia assim, o pênalti é tão importante que devia ser batido pelo presidente dos clubes. E os presidentes dos clubes? Se Concentração ganhasse jogo, o time do presídio não perdia uma partida. Futebol é muito simples. Quem tem a bola ataca, quem não tem defende. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Jogador bom é que nem sorveteria, tem várias qualidades. Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Futebol é uma caixinha de surpresa. E foi com a ajuda de Neném que o primeiro ídolo do Botafogo surgiu. Se vocês já entenderam como a coisa funciona, o Botafogo vai seguir esse período de domínio do futebol dos anos 30 com o mais apático futebol possível. Mas nesse período, vai surgir o jogador de futebol menos apático de todos os tempos. Haverá um tempo não muito distante que eu serei compreendido. Quando eu for rei. E vocês, insensíveis idiotas, vão ser os primeiros a reconhecer que eu fui um rei. Serei lembrado. Vocês não. Houveram grandes jogadores antes de Heleno. Artilheiros, craques, campeões. Quem lembra dos seus nomes? Já Heleno é inesquecível. Talvez o mais botafoguense de todos os jogadores que já existiram. Mais que Garrincha, mais que Jairzinho, talvez mais que Nilton Santos. Heleno de Freitas era Botafogo de enlouquecer.
Talvez fosse o grande jogador brasileiro dos anos 40. Fica entre ele, Zizinho e o Ademir. O primeiro craque problema. Era bonito, elegante, boêmio, vibrante, apaixonado, explosivo, irracível, violento, descontrolado. Era capaz de tudo em campo. Goleou o Flamengo até eles sentarem no chão para não perder demais. Músicas foram feitas para ele. Seu casamento foi o grande evento da sociedade carioca. Heleno nunca teve a projeção nacional de um Leônidas da Silva. Talvez porque lhe faltou jogar uma Copa do Mundo. Caso a guerra não tivesse parado o futebol, talvez Heleno teria vencido uma Copa para nós. O Brasil havia saído da Copa de 38, certo de que a conquista de uma Copa do Mundo era uma questão de tempo. Nós tínhamos o melhor futebol do mundo. Nós jogávamos futebol arte. Mas Heleno não veio para ser um campeão. O homem que diz dor não dá, e quem dá mesmo não diz. O homem que diz vou não vai, e quando foi já não quis. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz dor não dá, porque ninguém dá quando quer. Existe um momento, na jornada de um lutador em busca pela vitória, que o mundo parece que para. Fica em câmera lenta. Você está a centímetros da vitória. Parece que saber que essa é a hora. Aqui é que todas as coisas se definem. Uma vez acabado o jogo, todo esse sentimento preso na garganta vai se libertar e você vai deixar de ser importante. Esse jogo não vai ser mais lembrado. Você vai acordar no dia seguinte e a vida vai seguir como sempre. Você vai sentir fome, vai precisar se levantar, as pessoas vão cruzar a sua vida e você não vai ser mais uma estrela. Quem vive de esporte, vive por esses momentos de decisão. Heleno viveu a milímetros da glória, mas sempre em busca dela. Botafogo e Fluminense se enfrentam na final do campeonato estadual. A partida está empatada em 2-2. O Botafogo tenta avançar, mas a chuva torrencial só aumenta o contorno de dramaticidade do match. Vem o Botafogo, agora Alberto pede a bola mais avançada. Juvenal está com a pelota. Juvenal para a pelota, olha para frente com a perna esquerda. Levanta a bola, ele não enfrenta. Concentra para bater a falta máxima. Ele mesmo vai cobrar a penalidade máxima. Se o pênalti for convertido, o Botafogo é campeão. Heleno se prepara, se concentra, vai para a cobrança. Se o tento for convertido, o Botafogo leva o título para General Severiano. Carrega consigo a expectativa de milhares de botafoguenses. Olha aí, o bicho hoje é bom, hein? Vocês deram tudo de si. Aí, tu. Que houve com as mãos?
10 socos na parede. Alberto, e você? O que houve com as suas? Tá aceitando o bicho por derrota agora? Foi empate, né? Eles venceram pelo regulamento. Aqui tem muita gente que só joga pelo dinheiro. Ao invés de ir a um cassino, jogam aqui. A boa diferença é que no fim sempre levam alguma coisa. Nunca perdem. Heleno, só falta você. Você vai querer ou não? O que eu digo pro presidente? Que você devolveu pro clube? Hein? Eu vou aceitar. Um reforço. Imagino que devem estar precisando. Hã? O que foi? Aqui só deviam pagar quando ganhamos. Ou quando jogamos bem. Só deviam pagar os que deram a alma por essa camisa. Não a pernas de pau assalariados. Meu Botafogo não é lugar de covardes, não. Meu Botafogo é campeão. É Botafogo. Entendeu? Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Vestiário do Botafogo, os jogadores estão reunidos. Por favor, aqui o senhor, uma entrevista, por favor. Qual a sensação da perda do... Não pode por favor, uma pergunta. Da sua estreia pelo Botafogo em 1940 até a sua saída em 1947, Heleno não foi campeão. Chegou a perder pênalti em final, saiu na mão com o resto do time. A glória sempre pareceu escapar de Heleno, como por entre os dedos. O Botafogo é uma tragédia grega, e Heleno é um dos seus maiores mitos, como daqueles gregos desgraçados cuja vida é destruída das maneiras mais trágicas, com a família toda morta, ensanguentada, enquanto ele tem os olhos comidos por algum animal peçonhento. Com o tempo, a própria torcida do Botafogo, que sempre amou Heleno como nenhum outro, passou a culpar ele pela seca de títulos. Todo botafoguense é supersticioso, e com Heleno não se podia ganhar. Carlito Rocha vendeu Heleno ao Boca Juniors em 1948. O Botafogo foi campeão carioca no mesmo ano. Em 1949, Heleno foi campeão pelo Vasco, sobre o Botafogo. Não era para ser. Heleno não foi para a Copa do Mundo em 1950. Uma Copa em casa, no Brasil, de estádio novo, mais de 200 mil pessoas prontas para adular Heleno. Em 58, Heleno já estava internado em um sanatório, tido como esquizofrênico, sofrendo de sífilis, viciado em lança-perfume. Quando paro para pensar naquela Copa e no que aconteceu ali no campo, para mim é claro que Heleno estava ali. Essa Copa sequer era para ter acontecido no Brasil. O destino mais provável dela era a Argentina. Mas o destino tem dessas. Fizeram o maior estádio do mundo, quase que só para expurgar todo o nosso complexo de vira-lata que o brasileiro tem até hoje. O estádio começou a ser construído faltando um ano para começar a Copa. Nunca ficou pronto. Sempre esteve constantemente em obras. O Maracanã, meio inacabado e tal. Eu lembro disso perfeitamente. Eu ia passar para o outro lado, tinha uma prancha, assim, um pedaço de madeira. Aí o cara veio de lá, me pegou, eu era moleque. Meu pai botou para lá e passamos para o outro lado, estava mais folgado. Estava lá no Maraca. Foi por muito tempo o estádio mais bonito do mundo e o lugar onde eu aprendi a amar futebol. O Botafogo teve por muito tempo o prazer de mandar seus jogos lá e escrever o seu nome nessa história.
Certamente fizemos tudo para ganhar essa caprichosa Copa do Mundo. Mas será suficiente fazer tudo e exigir da sorte um resultado infalível? Não é mais sensato atribuir ao acaso, ao imponderável, até mesmo ao absurdo, um poder de transformação das coisas capaz de anular os cálculos mais científicos? Eu chego à conclusão de que a derrota, para a qual nunca estamos preparados, de tanto não a desejarmos e não admitirmos previamente, é afinal um instrumento de renovação da vida. Tanto quanto a vitória estabelece o jogo dialético, a derrota constitui o próprio modo de estar no mundo. Todas as Copas para o Brasil são uma espécie de ritos coletivos sobre as questões que nos estão tocando naquele momento. Porque é como se ela fosse o grande espelho, não é? O grande, vamos dizer, referente imaginário do Brasil. É aquela história, quando se perde, né? Todo mundo está errado, todo mundo tem culpa, uns acusam uns os outros. Quando se ganha é tudo uma maravilha, a união fez a força. Um estádio feito de derrota. Nós nunca perdemos para o outro, por mérito do outro time. Perdemos para nós mesmos. Na busca pelo algo a mais em campo, encontramos apenas um espelho e enxergamos todos os nossos defeitos. Heleno estava lá dentro. Todos nós estamos até hoje presos lá dentro, jogando a centímetros da vitória, esperando por um gol.